Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, meu nome é Lucas Caetano, eu sou monociclista há 2 anos e já rodei em torno de 20 mil quilômetros rodados. Hoje eu vou explicar um pouco sobre meus conhecimentos que eu tive ao longo desses 2 anos, sobre pneu, BMS, carregadores, motor, monociclo em geral. Vou começar falando um pouco sobre a BMS, que é o conjunto BMS, bateria, né? Beleza. A bateria dos monociclos são formadas por pequenas células. Cada célula tem uma resistência interna e a capacidade dela, o tanto de energia que cabe ali dentro. As células que tem no mercado, elas são de íons de lítio, a grande maioria. Os íons de lítio, eles têm uma durabilidade assim considerável, mas não é nada para a vida inteira. Então é necessário ter certos cuidados, né, com a bateria para evitar vários problemas que pode acontecer, desde pegar fogo, o veículo parar de funcionar e etc. Vou contar um pouco sobre o que aconteceu comigo e eu espero que não aconteçam com vocês. A maioria dos monociclos elétricos, eles têm um gerenciador de carga e descarga, ou seja, o tanto de energia que está saindo e o tanto de energia que está entrando. Esse é a BMS, é isso que faz, isso que eu acabei de falar, que é o gerenciador de carga e descarga. O problema é que muitos monociclos têm uma BMS ruim ou incompatível, que com o tempo ela vai estragar ou vai danificar a sua bateria. Por quê? Porque as BMS dos monociclos que estão de 2022 para trás, ou seja, atualmente não tem controle por aplicativo de carga, de descarga, não dá para ver no aplicativo a resistência interna da célula, temperatura, e os monociclos que tem essa opção estão na casa aí dos 30 mil. Tô falando de S22, por exemplo, Sherman S, então tipo assim, são monociclos caros que tem esse recurso. Mas é algo essencial, que todos os monociclos têm que ter um gerenciador de carga e descarga bom, que a gente pode conferir a temperatura, a capacidade, a resistência interna das células para que ela não esquente e exploda. O meu monociclo tinha uma BMS ruim, era um Nikola Plus, né? Mas essa mesma bateria tem vários outros monociclos da mesma marca, como o Monster Pro, MSP, Nikola, HS, RS, o High Speed, High Torque. Então, todos esses monociclos têm a mesma BMS e que ela não é muito boa. Eu tive um problema porque a resistência interna de uma das minhas células subiu muito e fez a célula vazar, acabar esquentando, quase explodiu. Eu vi que o monociclo estava saindo um pouco de fumaça, às pressas ali eu consegui uma ferramenta num posto, abri, desconectei tudo, né? Mandei desfazer a solda da bateria e mandei trocar, coloquei uma Smart BMS, não eu coloquei, eu mandei colocar uma Smart BMS e agora eu consigo checar temperatura, capacidade, resistência, e essas coisas são essenciais, porque é um veículo de uma roda só, então não pode falhar. Se falhar, vai dar ruim, porque tem uma roda. Se uma moto, por exemplo, der algum problema em uma das suas rodas, a chance de cair é muito menor do que de um monociclo. Por quê? Porque é uma roda só, se der algum problema, é chão acerta. Então, os monociclos, eles precisam ter um gerenciamento de carga e descarga melhor. Estou falando de 16X, 18L, monociclos de entrada, que são caros e não tem esse recurso, tem que ficar mandando. Infelizmente, é necessário mandar o monociclo para revisão e dar uma olhada nos packs de bateria, ver como é que tá, se a resistência interna não aumentou muito. E partindo desse ponto, eu vou falar um pouco sobre os carregadores. Vocês não podem carregar o monociclo em uma temperatura muito quente. O monociclo precisa ser carregado em temperatura ambiente. Então, depois de dar um rolê, tem que esperar
em torno de 10, 20 minutos, o monociclo dá uma esfriada para botar na tomada. E da mesma forma, quando o monociclo está carregando, ele esquenta, porque o carregador está mandando energia para a bateria, ela está esquentando. Então depois que tira da tomada, é bom esperar um pouquinho também, uns 10, 20 minutos, antes de sair andando. Existem vários tipos de carregador. Tem um carregador que já vem no mono, né? Geralmente é de 1.5 amperes, 3 amperes, são carregadores básicos, e tem os fast chargers, né? Qual que é melhor? Depende do seu uso. Se você é uma pessoa que está precisando de fazer uma carga mais rápida, você é indicado usar um fast charger. Mas nem sempre é bom ficar usando constantemente, porque usar um carregador rápido pode diminuir a vida útil da bateria. Então é como se usasse uma vez esse fosse equivalente a usar uma vez o fast charge, fosse equivalente a usar 2 vezes esse. Porque o monociclo está exigindo mais da bateria para ela carregar mais rápido, então tem um desgaste maior. Então não é bom ficar usando sempre. Ele é ruim? Não. É uma coisa assim muito grande? Não, é uma diferença pequena. Mas que se você ficar usando muito ao longo do tempo, lá no final, acaba que é muito. Então, de vez em quando não tem problema usar o fast charge. Mas é interessante ter os dois para os diferentes tipos de necessidades, né? Às vezes você carrega uma vez e usa a semana inteira, 3 dias, não sei, ou todo dia, né? Talvez está na hora de um upgrade. E sobre os carregadores, é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre os pneus. E atenção, o monociclo, novamente, ele tem uma roda só. Eu sei disso, tem uma roda só. Então, isso significa que o pneu precisa ser excelente. O pneu tem que ser muito bom. Não vá achando que só porque tem a mesma medida, um pneu que você vê por aí, que é só pôr no seu monociclo, não vai dar problema nenhum. Por quê? Bicicletas, por exemplo, tem um peso distribuído nas 2 rodas. Isso aqui é só uma. Então, o pneu, ele precisa ser bom. E você tem que estar atento em quais lugares você está andando. Se você está andando na terra, é bom ter o seu pneu com cravos. E se você está andando no asfalto, é bom você ter um pneu street, né? Que vai te dar uma performance melhor. O pneu largo, ele gasta mais energia do que o pneu fino. Por quê? Porque o pneu largo, ele está com mais pontos encostando no chão. Ele tem uma superfície de contato maior. Então, o seu monociclo vai gastar mais energia para fazer aquele pneu ficar girando em cima do asfalto. Porque tem mais atrito, tem uma zona de contato maior. E o pneu mais fino, ele vai gastar menos da sua bateria, porque tem uma superfície de contato menor. É igual aquelas pessoas que andam de bike na estrada. Já viu como é o pneu delas? Fininho. É porque é necessário menos energia, tem menos atrito. Então, um pneu fino vai gastar menos bateria e um pneu mais largo vai gastar mais bateria. O pneu, deixa eu ver aqui, vocês têm que estar atentos em como está a situação do aro de vocês, porque o pneu ele pode ter um desgaste irregular. Por exemplo, aqui no meu aro tem um amassadão bem aqui. Onde tem esse amassado, o pneu vai ter um desgaste maior nessa parte de cima, porque vai fazer com que ele amasse mais esse lado. Mesmo que esteja calibrado, ele vai ser desgastado mais nessa área. Por quê? Porque aqui tem um amassado. Então esse amassado vai fazer com que aqui esteja uma zona de contato maior. Então é bom, mesmo que esteja um amassadinho, você desentortar com um martelo de borracha, ou pedir, sei lá, um amigo que saiba. Não é muito complicado. E atenção, não faça isso esquentando o aro. Não pode desamassar aro esquentando ele. Por quê? Porque o ímã de neodímio, quando ele chega a 80 graus, ele desmagnetiza. Ele perde quando ele chega em torno de 80, 100 graus, ele desmagnetiza. E um maçarico, ele vai passar dos 400 graus, vai passar dos 100 graus.
Então você vai perder a força do seu motor, vai ter que trocar. Então o que adianta? Arrumar um amassadinho e ter que trocar o motor inteiro. Então, para você desamassar, jamais use ferramentas que esquentam, maçarico, soprador térmico, porque você vai estragar os seus ímãs. Eles vão desmagnetizar por causa do calor. Então, use uma tela de borracha para você fazer esse tipo de trabalho. Quando vocês fizerem a instalação do pneu ou mandar alguém colocar, esteja atento na hora de você girar, ele está rodando linear. Por quê? Porque se o pneu ele tá, mesmo que pouco ondulado, assim, na hora que gira, ele vai ter desgastes em pontos específicos no pneu e isso pode prejudicar a sua pilotagem depois de um certo tempo que você está andando. Fique atento também na instalação, porque a maioria dos pneus tem um sentido de rotação. Eles são construídos de uma forma que eles podem só girar por um lado. Se eles ficarem girando para o outro lado, ele vai desgastar mais rápido. Então, fique atento a qual lado ele deve ser instalado. Esse aqui, no caso, ele tem uma setinha. Ele tem uma setinha aqui que indica qual lado ele pode ficar girando. Se vocês fizerem uma instalação errada, ele vai desgastar mais rápido. Então, um pneu que talvez era para durar 5.000 quilômetros, vai durar 1.000, 2.000. Então, fica atento a isso. Conhecimento também é economia. Falar um pouco sobre o funcionamento do motor, como funciona o motor, né? Eu tinha um pouco de curiosidade, mas não tinha ninguém para me falar. Então agora eu vou falar para vocês, porque eu acabei aprendendo. O motor do monociclo elétrico, ele é o do tipo brushless. Não é necessário uma escovas. Escovas no motor são pecinhas de carvão que tem contato direto com o motor girando, né? Que vai fazer esse trabalho de rotação. Esse aqui, como ele não tem a bucha, né, as escovinhas de carvão, ele é um motor que ele funciona por ímãs. Ele vai fazer um trabalho junto com o sensor Hall como se cada um desses ferrinhos são um tipo de bobina, certo? Quando o motor joga eletricidade para cá, para essas bobinas, elas viram um ímã. Então, por exemplo, eu tenho um ímã aqui de polo negativo. Ele vai fazer com que a bobina aqui vire um polo contrário. Por exemplo, se é um polo sul, esse vai ser o polo norte. E aí vai empurrar o motor. Então, o sensor Hall, ele vai controlar o que cada bobina vai ser no momento que o motor está girando, se ele vai ser do polo norte ou do polo sul. E aí esse campo magnético vai fazer o motor ser empurrado dependendo do lado que você está andando. Como se eu tivesse dois ímãs aqui, dois ímãs aqui, um empurrando o outro, um ímã empurrando o outro. Só que ele vai fazer isso de forma elétrica. Cada uma dessas pecinhas aqui são uma bobina, e aí o sensor Hall ele vai controlar quando cada bobina deve ser de polo norte ou de polo sul, para fazer o motor ficar empurrando elas e fazer o movimento de rotação. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho, já que está aqui do meu lado, sobre proteção. Eu já caí a 60 km por hora com o meu joelho no chão, porque eu estava usando uma joelheira ruim, ela desceu e no momento da queda eu acabei rompendo o ligamento. Se eu tivesse usando uma joelheira boa, isso não tinha acontecido. E a minha cirurgia ficou cara, dava pra ter comprado outro monociclo. Se eu não tivesse plano de saúde, eu tava ferrado. Então, tipo assim, certifique-se que você está usando EPIs de boa qualidade, porque a sua segurança, ela vem em primeiro lugar. Então, depois disso, tudo que eu falei sobre o pneu, os cuidados que você tem que ter com o pneu, né? Um pneu bom, com a sua bateria,
com o uso excessivo de carregadores fast chargers. Vocês também precisam ter, além da segurança com equipamento, primeiramente, né, com a segurança de vocês. Então, use o capacete, uma joelheira boa, não vai comprando uma joelheira barata, que depois sai mais caro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Se eu estiver errado em alguma coisa, vocês também podem criticar, não tem nenhum problema. Eu gosto muito de andar de monociclo elétrico, conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos, aprendi muita coisa também, e eu espero que você também vá nessa mesma jornada de aprendizado, de fazer novos amigos, de se divertir, porque monociclo elétrico é um modal assim, extraordinário, você economiza bastante, só que se você não tem cuidados necessários, que eu não tive, mas aprendi com o tempo, você pode ter problemas. E eu estou avisando aqui vocês que tipo de problemas vocês podem ter e como evitar. E é isso, espero que tenham gostado. Falou, muito obrigado.